Como construir sociedades complexas para seus mundos, seja de fantasia ou não. Continue aqui comigo se você quer compreender como criar mundos mais ricos e mais detalhados, aprender a estruturar sociedades de forma coerente, aumentar a imersão do leitor na sua narrativa e muito mais. Eu sou o Vilto Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa. E se você quiser conhecer meus últimos lançamentos, o livro Nascida para o Trono e o quadrinho Fim do Império, o link tá aqui na descrição. E antes da gente começar o vídeo de hoje, eu tenho uma sugestão imperdível para você elevar a sua escrita a um novo patamar e de graça. É só curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque ao fazer isso você vai ter acesso semanal a conteúdos exclusivos que vão melhorar as suas habilidades na escrita. Posso contar com você? Maravilha, então. Agora vamos para o nosso vídeo de hoje. Esse vídeo é um passo para você montar uma cidade complexa, verossímil para sua história, seja de fantasia ou não, como eu já falei no título. Então, construir sociedades que sejam complexas, que sejam profundas, isso enriquece muito a sua história, né? Se a gente pensar em Duna, do Frank Herbert, que agora os filmes estão em alta, né? A forma como ele detalha a ecologia de Arrakis, a política, a religião, transforma o planeta em praticamente um personagem. Outra vantagem é a maior imersão do leitor. Quando você cria um mundo verossímil, o leitor sente que pode caminhar por aquelas ruas, conversar com aqueles personagens, ele se perde na sua história, né? E a coerência e a consistência são essenciais para isso. Cada detalhe deve se encaixar. Todos os livros que eu citei, inclusive o Duna, estão listados aqui embaixo, caso você queira adquirir. E se você comprar pelo meu link, você não paga nada mais por isso. E ainda me ajuda a manter o canal, porque eu recebo uma pequena comissão. Bom, as sociedades complexas também são ferramentas para explorar temas sociais. Quando você constrói uma sociedade assim, você pode discutir temas como desigualdade, justiça, liberdade, de uma forma que toca o seu leitor, de uma forma que ele se importa. E a gente não pode esquecer de exemplos de obras famosas, né? Como Mistborn, do Brandon Sanderson, onde ele cria uma sociedade opressiva, controlada, que é fundamental para o desenvolvimento da trama e dos personagens. Agora vamos a todos os detalhes que você tem de observar e perguntas que você deve se fazer, tá? História e origem. Para criar uma sociedade convincente, eu começo pensando na origem, na história dela. Então perguntas como quem foram os fundadores são essenciais. Imagine uma sociedade que nasceu de um grupo de exilados. Esses fundadores carregariam traumas, esperanças e uma visão de mundo específica que moldaria toda a cultura futura. Exemplos históricos que moldaram a sociedade também são fundamentais, você precisa dessas referências. Um exemplo é As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, onde a invasão saxã e a resistência dos britânicos criam um cenário ali de muito conflito e também de evolução cultural. Os mitos e lendas fundadoras dão uma camada extra de profundidade para os mundos. E O Senhor dos Anéis, que a gente não poderia deixar de citar, as histórias sobre a criação da Terra-média influenciam toda a cultura dos povos que habitam por lá. A geografia também não pode ser esquecida, então a localização geográfica influencia desde a economia até as relações sociais. Pense nas cidades-estados gregas, onde a geografia montanhosa levou ao desenvolvimento de comunidades meio que independentes e às vezes até rivais. A cronologia básica de eventos importantes amarra tudo. Eu gosto de fazer uma linha do tempo com eventos chaves que moldaram a sociedade. Então, guerras, descobertas, mudanças climáticas, tudo isso contribui para o presente da sua história. Por exemplo, uma era de exploração pode levar a um boom econômico, seguido por conflitos internos sobre a distribuição dessa riqueza. Então tudo isso influencia. Perguntas que você deve se fazer nessa etapa da história e da origem. Quem foram os fundadores? Quais eventos históricos moldaram essa sociedade? Existem mitos ou lendas fundadoras? Como a geografia influenciou o desenvolvimento inicial? E qual é a cronologia básica de eventos importantes? Vamos falar também de estrutura política. Porque quando eu penso na estrutura política de uma sociedade, eu
Acho que isso, né, é um dos pontos mais importantes, né? Como é que funciona o sistema de governo dela? Pode ser uma monarquia, uma democracia, uma teocracia, ou uma coisa totalmente nova. E cada sistema traz as suas próprias dinâmicas e conflitos. Em Fundação, do Isaac Asimov, o Império Galáctico tem uma estrutura complexa que afeta todas as ações dos personagens. Quem detém o poder e como ele é obtido são perguntas importantes para aquela história. Né? Pode ser através de hereditariedade, eleição, conquista ou até mesmo um sistema meritocrático. Isso define muito sobre a estabilidade e a dinâmica social dessa sua sociedade. As leis fundamentais são outro ponto importante. Elas podem refletir os valores e as prioridades dessa sociedade. Pense em 1984, do George Orwell, onde as leis são opressivas, são controladoras e refletem uma sociedade de vigilância total, né? Facções ou partidos políticos também adicionam camadas de intriga e conflito para suas histórias. E as transições de poder também são importantes. Elas podem ser pacíficas, como em uma democracia madura, ou violentas, como em regimes instáveis. Então, perguntas que você se faz sobre isso. Qual é o sistema de governo? Quem detém o poder e como ele é obtido? Quais são as leis fundamentais? Existem facções ou partidos políticos? Como ocorrem as transições de poder? Certo, você já entendeu o que é importante política, mas por que ela é importante? Aqui está o grande segredo que você precisa entender para dar profundidade a essa sociedade. Economia e recursos. Quando eu começo a construir a economia de uma sociedade, eu penso também nas principais fontes de riqueza. Pode ser agricultura, mineração, comércio, ou até algo mais exótico como magia. No Senhor dos Anéis, as minas de Moria, as riquezas de Erebor, são centrais para a economia dos anões. Então a distribuição de recurso é importante para entender as dinâmicas sociais. Uma sociedade onde a riqueza é concentrada em poucas mãos vai ter conflitos diferentes de uma em que há uma distribuição mais equitativa. Os principais produtos e serviços definem muito da cultura e do cotidiano. Em Mistborn, né, que eu já citei do Sanderson, né, nós temos a descoberta e o uso dos metais alomânticos, que transformam a sociedade e criam novas classes sociais. Os sistemas de comércio também são importantes. Uma sociedade isolada vai ter uma dinâmica diferente de uma que é um centro de comércio. Então, perguntas que você deve se fazer sobre isso. Quais são as principais fontes de riqueza? Como é feita a distribuição de recursos? Quais são os principais produtos e serviços? Existe algum sistema de comércio? Como a tecnologia afeta a economia? Qual é a principal fonte de recursos na sua sociedade que você está criando? Coloca aqui nos comentários se você já tinha pensado nisso ou se você ainda não tinha pensado nisso. Vamos falar também de outro ponto muito importante, que é cultura e religião. Quando eu estou criando uma sociedade, né, a cultura, a religião são aspectos que dão vida e cor ao mundo. As principais religiões e crenças moldam a maneira como os personagens veem o mundo, interagem uns com os outros. Tradições e festivais são ótimas formas de mostrar a riqueza cultural. Imagine um festival anual que comemora a fundação da cidade, com desfiles, comidas típicas e rituais. A arte e a música também são expressões culturais poderosas, né? As várias formas de arte, entre elas a música, né? Os rituais, as práticas espirituais também dão um toque de mais autenticidade, de unicidade, né? Então pense nos rituais de passagens, como casamento, funerais, iniciações. Cada detalhe desses rituais pode refletir valores profundos da sociedade. E a religião influencia até a vida cotidiana e as leis. Em A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, as crenças religiosas dos Gettonians, eles afetam as interações e políticas, né? As leis religiosas, elas podem ser opressivas ou podem ser liberadoras, dependendo do contexto. E a religião em si pode ser uma força que unifica ou até uma fonte de conflito. Então, perguntas que você deve se fazer. Quais são as principais religiões e crenças? Quais são as tradições e festivais importantes? Como que a arte e a música se manifestam na sociedade? Existem rituais ou práticas espirituais específicas? E como a religião influencia a vida cotidiana e as leis na sua história?
Se você já criou uma sociedade que tem esse fundo religioso também, cultural, comenta aqui, me conta como é que foi, tá? Vamos falar também de estrutura social e educação, tá? As divisões de classe ou castas, dependendo da sociedade, podem definir muito das interações sociais. Se a gente falar de jogos vorazes, os distritos e a capital têm uma divisão de classe bem marcada, que é central para o conflito da história. E as expectativas para diferentes gêneros também moldam essa dinâmica social. Então, a educação pode ser um pilar fundamental nessa sociedade. Como é que ela é estruturada? Ela é acessível? Isso tudo pode dizer muito sobre a sociedade. Então, instituições de ensino notáveis, como universidades ou academias, podem ser centros de inovação ou controle. E o tratamento das minorias e grupos marginalizados é outro aspecto crucial. Então, perguntas que você deve se fazer. Como são as divisões de classe ou casta nessa sociedade? Quais são as expectativas para diferentes gêneros? Como a educação é estruturada e acessível? Existem instituições de ensino notáveis? Como é que são tratadas as minorias e grupos marginalizados? E na sua sociedade, como são as divisões de classe? Compartilha aqui nos comentários, né? E aí, você está curtindo esse vídeo? Então não perde a chance que eu te falei lá no começo do vídeo. Aproveita que você já está aqui, dá uma curtida, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo assim, tá? Valioso para você melhorar na sua escrita. Vamos falar também do aspecto militar, defensivo, tá? Como é que é a existência de um exército nessa sociedade que você está criando, né? Como é que é a defesa dessa sociedade? Se a gente olhar, né, para o Ender's Game, né, do Orson Scott Card, a estrutura militar é central para toda a trama, com a escola de batalha moldando jovens estrategistas. E as ameaças principais, sejam internas ou externas, é o que define as prioridades de defesa. A política de recrutamento também de soldados de uma sociedade pode revelar muito sobre ela. Pode ser um recrutamento obrigatório, voluntário, ou até mesmo uma seleção baseada em determinados fatores. Ordens ou guildas de guerreiros adicionam uma camada de complexidade. Como a sociedade lida com a guerra e também como lida com a paz, também é importante para você entender mais essa sociedade. Então você pode se fazer as seguintes perguntas. Existe um exército? Como é que ele é organizado? Quais que são as ameaças principais internas e externas? Qual é a política de recrutamento? Existem ordens ou guildas de guerreiro? Como a sociedade lida com a guerra e com a paz? E aí? Como é que é o exército da sociedade, da sua sociedade? Comenta aqui comigo também aqui embaixo. Tecnologia e inovação, tá? São aspectos muito importantes da sociedade. As primeiras inovações, sejam elas tecnológicas ou mágicas, moldam a vida cotidiana. No Neuromancer, do William Gibson, a tecnologia cibernética define a existência dos personagens. Então, como a tecnologia afeta o cotidiano é uma pergunta fundamental. Inventores, cientistas notáveis podem ser personagens importantes e até mover a sua trama, tá? Claro, a gente não poderia deixar de citar o Frankenstein, da Mary Shelley, né, onde o Dr. Victor Frankenstein é um exemplo clássico de como a ciência e a inovação podem ter consequências. E outra coisa importante, como que a sua sociedade lida com a mudança tecnológica pode ser um outro ponto importante, tá? Em Duna, a relação com a tecnologia é bem complexa, né? Com a proibição de máquinas pensantes moldando toda aquela cultura. Então as perguntas que você deve se fazer nesse tópico são: quais são as principais inovações que você tem? Como que a tecnologia afeta o cotidiano? Existem inventores ou cientistas importantes? Como a sociedade lida com a mudança tecnológica? E existe algum conflito entre tradição e inovação? Aqui, muitas histórias se baseiam somente nisso, somente nesse ponto. Vamos falar também de relações exteriores. Essas relações elas são cruciais para entender a posição de uma sociedade em relação às outras sociedades, né? Quem são os aliados e inimigos define muito das políticas e estratégias. Em Fundação, que eu já citei, do Asimov, as relações entre diferentes planetas e impérios são centrais para a narrativa.
Então, as rotas de comércio, diplomacia são importantes para o fluxo de bens, informações, cultura, comunicação. Então, tratados ou acordos importantes podem ser pontos de virada na história. Como a sociedade se vê em relação ao mundo exterior também é muito importante. Pode ser uma sociedade isolacionista, como Wakanda em Pantera Negra, ou pode ser uma sociedade expansiva, ou pode ser uma sociedade colonizadora. Então, influências culturais estrangeiras também enriquecem essa questão cultural dessa cidade. No livro A Cidade e a Cidade, do China Miéville, duas culturas coexistem, né? Duas cidades, duas sociedades coexistem no mesmo espaço geográfico, influenciando e contrastando, de certa forma, uma com a outra de maneiras complexas. É um livraço, eu recomendo para todo mundo, ok? Então, perguntas que você deve se fazer. Quais são os aliados e inimigos? Como são as rotas de comércio e diplomacia? Existem tratados ou acordos importantes? Como a sociedade se vê em relação ao mundo exterior? Existem influências culturais estrangeiras? Tudo isso é muito importante. E antes de você colocar isso em prática, você precisa entender uma última coisa que é fundamental aqui, eu vou te explicar de um jeito muito fácil, que são as pessoas importantes e lendas urbanas da sua história. Esses dois elementos dão uma profundidade incrível para qualquer sociedade. Heróis, vilões do passado moldam a identidade de uma cultura. Então pense em O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, onde a figura mítica, né, de Karellen influencia toda a percepção humana sobre os overlords. Então figuras históricas influentes também moldam a política e a cultura atual. Em 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, a história da família Buendia é central para a gente entender a cidade de Macondo. Lendas urbanas famosas também adicionam um toque de mistério, um toque de fascínio, né? Nas Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, as histórias sobre o Aslan e as Terras Mágicas criam uma mitologia muito rica. E essas histórias moldam a identidade cultural, criando um senso de pertencimento, de continuidade. Esses eventos, lugares cercados de mistério e superstição, também são fascinantes para o seu mundo, para a sua sociedade. Então, perguntas que você deve se fazer aqui. Quem são os heróis e vilões do passado? Quais figuras históricas influenciam a sociedade atual? Existem lendas urbanas famosas? Como que essas histórias moldam a identidade cultural? Quais eventos ou lugares são cercados de mistério e superstição? Todas essas são perguntas fundamentais para você desenvolver essa parte de pessoas importantes e lendas urbanas. Com isso, a gente chega ao fim da nossa jornada de hoje, explorando como construir sociedades complexas para os seus mundos, seja de fantasia ou não. Lembrando que a gente passou por tópicos essenciais como história e origem, estrutura política, economia e recursos, cultura e religião, estrutura social, né, educação militar e defesa, tecnologia e inovação, relações exteriores e pessoas importantes e lendas urbanas. Mas não pense que a nossa aventura termine aqui. No próximo vídeo a gente vai mergulhar na arte de escrever personagens adolescentes verossímeis, explorando técnicas para criar personagens jovens que realmente soem autênticos e cativem os seus leitores, que foi um pedido que eu recebi aqui no canal. Se você não quer perder esse conteúdo, e se você quer, inclusive, pedir um vídeo, comenta aqui, né, qual que é a sua sugestão de tema. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like nesse vídeo e ativar as notificações. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai continuar a desbravar esse universo da escrita e da publicação. Até lá!